Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia. Eleitores brasileiros foram às urnas neste domingo para eleger vereadores e prefeitos. O primeiro turno das eleições municipais terminou com a definição em 11 capitais. Outras 15 vão para o segundo turno. Vamos repercutir os resultados no episódio de hoje do Jabuticaba Sem Caroço. Mas antes, te lembro que você pode acompanhar o nosso podcast nas principais plataformas de streaming de áudio, no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbr.com.br, também na Rádio Metropolitana, na frequência 80.5 FM, de segunda a sexta-feira, a partir das 5 horas da tarde. Também estamos nas redes sociais, é só procurar por Jabuticaba Sem Caroço no Instagram e no YouTube. Aí você pode seguir os nossos perfis para acompanhar conteúdos exclusivos, né? Porque lá nas redes sociais a gente traz temas que vão além dos assuntos abordados por aqui e por lá você também pode interagir conosco. E não esqueça de avaliar o nosso programa 5 estrelinhas, por favor, na sua plataforma de streaming preferida. Vai lá na aba Sobre e coloca 5 estrelinhas para o nosso conteúdo chegar a mais pessoas, né? Vamos então descaroçar o tema de hoje, Arthur Neto. É isso? Abrindo os trabalhos. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a abstenção de votos nestas eleições municipais foi de 21,71%, índice menor que os 23,15% das eleições de 2020. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, afirmou que mesmo com essa queda, a taxa ficou em alta, né? Foi uma taxa considerada alta e ela descartou relação direta entre a ausência nas zonas eleitorais com a violência política. Bom, você cumpriu o seu dever de cidadão, foi lá, apertou o verde? Fui lá, apertei o verdinho. Pegou foi a sessão rapidinho, cheia? viu? Não. Eu não. Normalmente eu vou na hora do almoço. Eu vou logo de manhã, vou logo. Você é aquela que fica na fila esperando o portão abrir, não? Não. Nem tanto. Não, nem tanto. Na verdade, eu acordei às 8 horas da manhã, eu cheguei, era umas 9 e pouquinho. Eu já trabalhei, né, como mesário, então eu vi ali que a hora do almoço era a hora um pouco mais vazia. Dessa vez eu deixei pra ir no final. Não demorei 1 minuto pra votar. Eu também, foi rapidinho. Eu cheguei e não tinha ninguém. Tinha uma pessoa saindo da urna. Aí eu botei o dedinho e votei logo. Foi bem rapidinho. Eu cheguei exatamente às 4h41 pra votar. E aí... cronometrou. Cronometrei. Saí de lá muito rápido. Bom, vamos falar então sobre os resultados. Aqui no Rio de Janeiro, né, onde fica a nossa redação, não teremos segundo turno. Foi de Acabou, lavada. já foi decidido o Eduardo Paes reeleito prefeito do Rio de Janeiro. Mas, como você bem disse no início desse episódio, né, Arthur? 15 capitais vão ter disputa de segundo turno, São Paulo é uma delas. Nós vamos saber um pouco mais desses resultados aí Brasil afora, conversando com o nosso primeiro convidado de hoje. Politicando por aí. Jorge Almeida, professor de Ciência Política e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFBA, é aqui no Jabuticaba Sem Caroço com a gente. Muito obrigado, viu, professor, pela sua participação. Obrigado a vocês pelo convite, oportunidade de estar dialogando. Professor, pra gente começar aqui nosso bate-papo, né, depois desse primeiro turno aí de eleições municipais, né, em alguns lugares já terminou por aqui, mas queria que se fizesse inicialmente uma análise geral aí, principalmente dos que foram mais esperados, né? Como em São Paulo, por exemplo. Teve alguma surpresa? Como é que o senhor viu aí essa primeira rodada? Olha, primeiro eu acho assim, do ponto de vista mais geral, fazendo análise, ainda faltando assim uma sintonia mais fina, né? O que nós podemos observar, assim, eu acredito que o crescimento da direita em geral no país, a direita no sentido que nós sempre usamos tradicionalmente, que não é somente a extrema direita, ou seja, incluindo aquilo que se chama de centrão, que na verdade é um conjunto de partidos de direita mais tradicional, que inclui o PP, o PSD, o MDB, o Brasil e outros, tiveram um crescimento e uma consolidação de sua presença. Dentro disso, também a extrema-direita, que está presente no PL, que é o partido de Bolsonaro, mas também em outros partidos. Dentro dessa direita, uma parte dessa direita é a oposição ao governo federal e uma parte dessa direita está também dentro do governo federal, que a gente não sabe exatamente o que é que vai acontecer com ela na história. Então, por exemplo, o Nunes, em São Paulo,
ele foi apoiado pelo bolsonarismo, mas foi apoiado também por vários partidos que dão sustentação ao governo Lula, né? Então eu acho que o primeiro elemento importante da gente considerar é isso aí, é que houve uma vitória e uma consolidação da direita e da extrema-direita. Eles saíram mais fortes do que estavam. Em relação, e isso acaba se manifestando nas principais capitais do país, onde o processo eleitoral foi encerrado no primeiro turno, foram vitórias nesse campo de direita ou de extrema-direita. Seja uma direita, por exemplo, o PAS, né? Rio de Janeiro é tradicionalmente uma direita, foi apoiada pelo PT, não é a de extrema-direita bolsonarista, foi derrotada, o PAS ganhou no primeiro turno, e isso aconteceu na maioria das capitais e grandes cidades, onde se encerrou com vitória no primeiro turno, apesar de que nós temos aí diversas cidades onde se disputa ainda de segundo turno com candidaturas à esquerda, né, no sentido genérico aí do termo esquerda, no caso de São Paulo, com Boulos, é o caso de Porto Alegre, com Maria. Então, a primeira questão é essa. São Paulo, a gente teve especificamente, no caso de São Paulo, a gente teve aí realmente uma situação. Ocorreu um resultado dentro, mais ou menos, das expectativas que tinham das pesquisas, algumas variações, mais para um para o outro, mas elas todas mostraram que haveria uma disputa até o último voto entre as candidaturas do Nunes, do Guilherme Boulos e do Marçal, né? E foi efetivamente isso que acabou acontecendo, né? Com a ida do Nunes de 40 pontos, ou 0,4 pontos à frente de Guilherme Boulos, e Boulos bem pouco, só um pouco à frente do Marçal. Esse quadro significa que nós vamos ter um segundo turno disputadíssimo, porque, no meu entender, São Paulo também tem um sentido simbólico, não é somente uma cidade, não é somente a maior cidade do país, mas é historicamente o resultado das eleições na Prefeitura de São Paulo, assim também como no governo de São Paulo, tem tido uma importância política simbólica. Então, mesmo que a direita tenha tido uma vitória mais generalizada dentro do país como um todo, se Guilherme Boulos vencer no segundo turno em São Paulo, isso poderá ter um impacto político importante simbolicamente por conta da importância econômica e política de São Paulo. Bom, aí até pegando o gancho nessa questão da importância da eleição de São Paulo, talvez tenha sido a capital com o resultado mais esperado, né? E aí a gente viu uma disputa mais acirrada da história da cidade e, de certa forma, dá pra gente dizer que era esperado essa virada do Boulos, assim, aos 45 do segundo tempo, indo pro segundo turno, tirando o Marçal dessa disputa? Como eu falei, né? Eu acho que não foi exatamente uma virada, porque desde o começo sempre ficou havendo aquele revezamento, né? Um pouco Nunes na frente. Primeiro, o Nunes começou bem na frente, mas já desde que a campanha real começou, no período efetivamente de campanha, que vinha ocorrendo um revezamento, né? Entre o Nunes, o Boulos e o Marçal. Então eu acho que foi uma consolidação da posição dele que não estava garantida, porque na verdade eu acho que São Paulo ficou aí o tempo todo uma instabilidade muito grande em qualquer avaliação. Ninguém tinha condições de dizer nitidamente, né, quem é que iria para o segundo turno. E olhando também os resultados que a gente teve aí ontem, dá para dizer que foi mais uma eleição marcada por polarização, ou essa questão já está se diluindo um pouco? Para dar uma resposta mais conclusiva para isso, teria que fazer uma avaliação de pelo menos as grandes cidades todas, uma por uma, coisa que eu não tenho no momento. Mas, pelas informações que nós pudemos observar, houve uma polarização com uma tendência pró-direita e extrema-direita. Nas principais cidades houve essa polarização, essa disputa, especialmente onde foram lançadas candidaturas de extrema-direita que procuraram fazer a disputa nesse nível, que é, por exemplo, o que aconteceu em São Paulo, o que aconteceu no Rio de Janeiro. Isso aconteceu claramente. Em outras cidades onde não houve uma candidatura de extrema-direita, isso não apareceu. É o caso, por exemplo, de Salvador. Salvador não teve uma candidatura específica da extrema-direita. O grupo pró-Bolsonaro
foi incorporado dentro da campanha do Bruno Reis da União Brasil, e a campanha foi mais do tipo tradicional. As candidaturas, especialmente de Bruno Reis, né, da União Brasil, atual prefeito, e o Geraldo Júnior, que era o candidato do governo do estado, do MDB, apoiado pelo PT, pelo governador, fizeram uma campanha mais do tipo avaliação de custo-benefício, quem fez, quem não fez, quem fez correto, quem não fez, quem tem melhores propostas, etc. Apenas o Kleber Rosa, do PSOL, foi que puxou um debate mais abrangente sobre a cidade. Em todo caso, não houve polarização ideológica, mas eu acredito que é meio uma exceção, né, dentro do conjunto das principais cidades do Brasil, especialmente onde houve realmente uma candidatura de extrema-direita que procurou fazer essa polarização. Porque essa polarização, quem procurou desde o começo, vamos dizer, desde a crise do governo Dilma, que acabou gerando o impeachment, né, o golpe do impeachment, quem buscou essa polarização sempre foi a extrema-direita. Eu ouvi muito algumas pessoas falarem, principalmente se baseando no Rio de Janeiro, que teria sido uma derrota importante para a extrema-direita, porque é o reduto, né, da família Bolsonaro, do Jair Bolsonaro principalmente. Mas algumas notícias que eu observei ontem à noite, por exemplo, no dia do resultado, né, davam conta de que o próprio Jair Bolsonaro não parecia tá abalado, assim, com esse resultado, né? Inclusive porque acredita-se que, apesar da eleição do Paz já no primeiro turno, o Ramagem até tenha conseguido fazer uma campanha positiva, vamos dizer assim, né? E aí tem duas coisas. Pode ter perdido questão de eleição para prefeito, mas a gente teve Carlos Bolsonaro, o vereador mais votado no Rio de Janeiro. E olhando para São Paulo, teve um apoio do Bolsonaro ao Ricardo Nunes. Até agora essa expectativa de que o Marçal vá anunciar uma aliança no segundo turno, um apoio ao Ricardo Nunes por conta desse posicionamento de Jair Bolsonaro. E ele até se pronunciou em relação a essa derrota do Marçal, falando que Marçal chegou agora, ele já é uma figura ali da direita que já tem um nome mais consolidado. Então, meio que foi uma disputa do antigo com o novo e prevaleceu a antiguidade aposto, e os bolsonaristas foram junto com Bolsonaro nessa, votando no Ricardo Nunes. É mais ou menos isso. O Ramagem começou com a intenção de voto muito baixa e cresceu a partir da identificação com o Bolsonaro e com o bolsonarismo, com as ideias, as opiniões, etc. Eu ouvi alguns absurdos, etc., mas da extrema-direita, que está presente na sociedade. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Marçal e com outras candidaturas. Então, quando você tem, historicamente, do ponto de vista eleitoral, candidaturas que têm uma identificação com um certo clima favorável a ela, majoritário ou minoritário mais forte, no caso, por exemplo, do Ramagem, é minoritário, mas quase 31% dos votos não é pouca coisa. Uma pessoa que não tinha expressão nenhuma, não é? Então foi eleito porque foi puxado por Bolsonaro e pelo ideário da extrema-direita. É como aconteceu em São Paulo. O Marçal cresceu dentro do eleitorado bolsonarista, independentemente da vontade de Bolsonaro, porque não era isso que o Bolsonaro queria no começo. Ele alavancou por dentro, radicalizou o discurso de extrema-direita e ocupou o espaço, inclusive deixando Bolsonaro, como se diz, numa saia justa, sem saber muito o que dizer na reta final de campanha, sem querer entrar em conflito com a sua base ideológica mais forte nessa extrema-direita. Então aconteceu isso. Em anos anteriores, em processos eleitorais anteriores, quem fazia isso era a esquerda. Então a esquerda teve muitos candidatos que eram desconhecidos e que cresceram nos processos eleitorais na medida que eram identificados com o PT, com Lula, com as ideias de esquerda, no momento em que a esquerda estava avançando do ponto de vista político eleitoral no país. Agora quem está fazendo isso é a extrema-direita. A lógica geral é um pouco essa. Eu acho que no Rio é isso, e sem esquecer aquilo que eu falei antes, ou seja, Eduardo Paes também é direita, uma direita apoiada pela uma parte da esquerda, mas é direita. Se a gente for olhar aí no conjunto, esses quase 30,8% da votação do Ramagem, mais o que tem da direita tradicional dentro da candidatura de Eduardo Paes, nós vamos ter uma maioria de direita. Se for olhar a Câmara, que eu não observei ainda de uma forma mais específica, mas se for olhar a Câmara,
certamente nós vamos ter uma maioria de vereadores que estão aí variando entre esse campo da extrema-direita e esse campo da direita, chamada de centrão, etc., que provavelmente vão compor a maioria da Câmara. E é curioso também que muito se falou nas outras eleições, né, principalmente do período do surgimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, na campanha que ele foi eleito pela primeira vez, que a direita estava sabendo se comunicar melhor com a população, né, com o povo, com os seus eleitores, do que a esquerda, né? E parece que isso continua assim, né? Até trazendo como exemplo o Pablo Marçal e talvez outros candidatos, mas especificamente o Pablo Marçal, muitas vezes consegue crescer no campo ali do debate, até sem muita proposta, né, professor? Ele vai falando, vai fazendo um rebuliço ali e consegue levar algum tipo de mensagem pro eleitorado dele. Isso se comprova aí no resultado, né? Não só sem proposta, como também com algumas propostas meio delirante, com mentiras, fake news, coisas absurdas, porque como é uma pessoa chegar ao ponto de apresentar um documento falso, de assinado por um médico falecido, quer dizer, uma coisa óbvia que vai ser identificado, que isso vai ser criminalizado, mesmo assim ele faz, mesmo assim, isso ficando comprovado, o eleitorado vai atrás. Isso significa o seguinte, que aquele velho ditado que sempre se utilizou na discussão política de que é a economia estúpido, isso por si só não explica, nunca explicou, a meu ver, os processos eleitorais e muito menos está explicando isso, porque muitos eleitores, em alguns casos majoritariamente, estão se posicionando com base em valores ideológicos. E isso muitas vezes se torna de uma forma fanatizada. Na minha leitura, os estudos que eu tenho feito aí, já desde as eleições de 94, a gente sempre identificou no eleitorado brasileiro dois perfis que se combinam, né? E variam a depender da conjuntura. Dois perfis de eleitor. Aquele eleitor que vota baseado numa racionalidade pragmática, ou seja, ele faz uma avaliação de custo-benefício daquilo que o partido e os políticos têm feito na cidade, no estado, a nível nacional, e votam com base nessa racionalidade pragmática. O outro é o voto por valores, significa valores ideológicos no sentido mais amplo, político-ideológico, morais, éticos, religiosos, etc., que confluem para isso. Essa disputa de nível mais ideológico foi forte, por exemplo, na campanha de 89 para presidente da República. Depois houve um certo rebaixamento da importância desse voto de perfil por valores ideológicos durante as eleições de 94, 98, 2002, 2006, 2010 e voltou com força. Agora, introduzido pela extrema-direita, essa questão dos valores ideológicos entrou no perfil. Então, as pessoas, muitas vezes, elas priorizam uma opção, uma visão ideológica que elas têm, do que saber qual é a proposta do candidato. Ela, independente dela achar, por exemplo, que um prefeito fez um bom governo ou não foi, ela vai votar naquele candidato porque é com quem ela se identifica ideologicamente. Então, é um pouco isso que está acontecendo e que, a meu ver, a esquerda, a maioria, né, da esquerda e das suas candidaturas, do seu marketing, não tem percebido. A meu ver, não é somente um problema de comunicação. Você registrou bem que há uma dificuldade da esquerda de se comunicar com o povo. É verdade. Agora, significa isso também que há uma falta de perspectiva clara, né? Nós estamos vendo uma esquerda meio sem rumo, sem um projeto muito claro de como enfrentar isso. Quem não tem um projeto estratégico, não tem uma tática bem definida, não vai ter um discurso mais claro, mais definido, uma comunicação mais clara, mais definida. Então, eu acho que o pano de fundo dessa dificuldade de comunicação é, na verdade, uma dificuldade política e estratégica desse campo amplo aí, que se chama de esquerda no sentido abrangente, que inclui o PT, o PCdoB, o PSB, o PSOL, etc., que está dentro desse conjunto. Eu acho que aí há essa falha mais de identificação dos problemas do país e de uma estratégia de enfrentamento da extrema-direita. Parece que o trunfo da esquerda é sempre recorrer ao Lula, né? Quando não está vendo ali que não está conseguindo se comunicar e chama o Lula. Exatamente, isso é um problema grave, né? Porque não vai resolver o problema desse jeito e há um certo desgaste disso. Por exemplo, aqui em Salvador, Lula, o PT resolveu apoiar uma candidatura do MDB, que é o MDB, um candidato que apoiou o Bolsonaro em 2018, deu sustentação à prefeitura atual
que é antes do Antônio Carlos Magalhães Neto, né, o ACM Neto, e do Bruno Reis, durante 10 anos, foi presidente da Câmara, vice-governador do Estado, ligado ao grupo de Gedel Vieira Lima, junto com o Jerônimo do PT, entrou em campanha que Lula deu declarações favoráveis, etc., e ele caiu durante o processo eleitoral, teve 10,3% dos votos, menos do que o candidato do PSOL, Kleber Rosa. Então, não adianta ficar trazendo Lula para resolver um problema político, porque não vai resolver. Tá? Pode ajudar um pouco, está ajudando menos do que já ajudou em outras circunstâncias. Agora, no Rio de Janeiro, professor, a gente teve aí Eduardo Paes sendo eleito prefeito pela 4ª vez. O prefeito se tornou aí o prefeito com mais tempo no comando da cidade do Rio de Janeiro. O que isso representa para a capital fluminense? Bom, eu acho assim, eu estou aqui sem fazer avaliação específica de mérito dos prefeitos. A gente está fazendo mais uma avaliação política eleitoral. Eu vejo muitas críticas ao que é o governo de Paes de Andrade. Mas Paes de Andrade. Agora, eu colocaria isso aí dentro daquela perspectiva da avaliação do voto pragmático. No caso do Rio, eu acho que a tendência principal do eleitorado foi fazer uma avaliação de custo-benefício, quer dizer, bem ou mal, por mais que a gente possa criticar a administração dele, ele é visto de uma forma positiva, do ponto de vista administrativo, porque a sua intervenção política não é marcada por um discurso ideológico. Ele faz um esforço de aparecer como um candidato de centro, fora da polarização e etc. E a campanha se dirige no campo de eu sou um bom administrador, vou continuar sendo, etc. E é justamente o discurso de quem quer disputar esse voto que eu chamei de racional pragmático. Então, eu acho que o resultado tem a ver com isso. Então, o Rio de Janeiro muda muito, né, de uma eleição para outra. O que é que polariza mais? Tem um eleitorado muito estável, né, historicamente, a gente já viu, às vezes, teve uma tradição de esquerda, do isolista, depois foi para o campo do PT e volta à direita, antes disso tinha sido de direita também, né? Então, varia muito. No momento, nós estamos vendo aí que, no caso da capital, é essa tendência do eleitorado de fazer uma opção de um voto racional pragmático, e nesse caso, viu Eduardo Paes. A gente pode criticar essa opção do eleitorado, porque, na minha opinião particular, Eduardo Paes é avaliado positivamente, né? Sim. Então, acho que é isso aí. Você falou das mudanças, né, do Rio de Janeiro aí especificamente. O próprio Paes, quando foi disputar aqui o governo do estado, foi uma eleição, assim, surpreendente, né? Ele era bem cotado aí pro cargo, e aí, de repente, o Wilson Witzel, né, chegou e atropelou, ou seja, por vezes o Rio de Janeiro acaba sendo uma caixinha de surpresas, né? Exatamente. A nível estadual, as outras eleições têm predominado um eleitorado à direita e polarizado pelo discurso de direita e extrema-direita, porque o Wilson fez esse discurso de extrema-direita, né? Sim. Ele surfou ali naquele avanço da extrema-direita bolsonarista e teve aquele resultado, surfando nessa onda aí que eu voto por valores, uma perspectiva mais ideológica, certo? Agora, você comentou, né, sobre esses ciclos, né, do perfil dos votantes, vamos dizer assim, né? Falou de 89, depois foi trazendo aí uma linha do tempo sobre isso. Você acha que daqui pra frente a tendência é esse voto ideológico continuar prevalecendo? Dá pra pensar numa análise sobre isso? O voto racional aí, pragmático, vai ganhar mais força? Ou é uma coisa que não dá pra fazer uma análise sobre isso? Olha, eu acho assim, sempre há uma combinação dos dois tipos de voto. Às vezes as mesmas pessoas podem variar mais no sentido do outro, a depender da eleição. Se é eleição municipal, se é estadual, se é nacional, né? Eu acho que nacionalmente, com certeza, vai continuar tendo uma polarização desse tipo, muito forte, vai continuar tendo. As candidaturas da extrema-direita vão voltar forte, independentemente do governo Lula estar melhorando as condições de vida mais imediatas, né? Diminuiu o desemprego, melhorou a renda, etc., dos trabalhadores, uma série de outras pequenas medidas que melhorou um pouco as condições de vida, vai fazer uma série de escolas e institutos federais, etc. Porém, é aquela história, a polarização na próxima eleição vai vir a extrema-direita, e esses eleitores tendentes à extrema-direita vão votar numa perspectiva ideológica, independentemente da avaliação que possam fazer do governo Lula. E tem mais uma, eles avaliam o governo
a partir da sua perspectiva político-ideológica. Que essa é outra coisa importante, que muitas vezes a gente vê nas análises das pesquisas assim, as pessoas analisam o governo mal e, portanto, votam contra. Analisam o governo bem e, portanto, votam a favor. Às vezes é o contrário. As pessoas já têm uma definição político-ideológica e vão analisar o governo se está bom ou se está ruim a partir de sua perspectiva ideológica. É o inverso que ocorre. Não é somente uma avaliação pragmática do governo que orienta um voto, é também o contrário, é uma orientação de perspectiva político-ideológica e eleitoral que orienta a avaliação da situação concreta do governo, dos benefícios que ele fez ou não. Sim, é importante também essa atenção aí que você chamou, né? Porque por vezes a gente pode estar olhando aí pelo lado errado, né? Para tentar entender essa disputa, né? Fato é que para as candidaturas hoje se posicionarem, tem muita coisa aí na mesa, né, professor? Tem que estar ligado também em rede social, isso reação das pessoas. Agora, havia expectativa dessa eleição ser uma eleição marcada pela questão da rede social, e aí eu pergunto pro professor Jorge Almeida se de fato foi a rede social ditou o resultado, pelo menos dessa primeira etapa das eleições municipais? Aí volta a questão da comunicação. As redes sociais têm tido um papel importantíssimo e é uma questão técnica. O que eu digo assim, é uma questão técnica que precisa ser enfrentada pelas candidaturas, inclusive da esquerda, que utilizam de forma menos efetiva e eficaz do que a extrema-direita. Mas, a meu ver, não é o elemento decisivo. Quem decide as eleições não são as redes sociais. O que a extrema-direita conseguiu fazer foi avivar, levantar, chamar atenção e, no fundo, de elementos latentes de extrema-direita que estavam presentes na sociedade. Eles foram lá, elementos que não estavam sendo tratados, porque a direita no Brasil tinha vergonha de dizer que era direita, e surgiu uma extrema-direita que perdeu essa vergonha, foi fundo, achou e potencializou aquilo que já estava presente na sociedade. E as redes sociais ajudaram a fazer isso. Então eu vejo, no caso, as redes sociais como um instrumento técnico que está ajudando a extrema-direita, mais do que a esquerda, de encontrar esses elementos que estão presentes na sociedade, que estavam presentes de forma mais latente e que foram avivados, né? Foram potencializados e transformados em fator eleitoral, né, mais imediato, de forma propriamente dita. Jorge Almeida, professor de Ciência Política e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFBA, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no Jabuticaba Sem Caroço, dividir seu conhecimento com a gente, trazer suas análises. Foi muito importante aqui para os nossos ouvintes ter a sua participação. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, é muito interessante o nome do programa de vocês aí. Jabuticaba já é bom, né? Sem caroço. Sem caroço é uma maravilha, certo? Eu conheço jabuticaba, meu avô no interior tinha um pé de jabuticaba. Nossa. E a jabuticaba tem uma vantagem também, que as jabuticabas estão lá embaixo no troncozinho. Quando era criança, eu chegava e pegava e tirava do pé. Então, uma jabuticaba sem caroço, e o problema é que a política do Brasil não falta caroço, né? Tem muito caroço aí, não falta caroço. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado a vocês aí pela oportunidade. Obrigada, professor. Até a próxima. Até a próxima. Te lembro que você pode acompanhar o nosso podcast nas principais plataformas de streaming de áudio, no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbr.com.br, também na Rádio Metropolitana, na frequência 80.5 FM, de segunda a sexta-feira, a partir das 5 horas da tarde. Também estamos nas redes sociais, é só procurar por Jabuticaba Sem Caroço no Instagram e no YouTube. Aí você pode seguir os nossos perfis para acompanhar conteúdos exclusivos, né? Porque lá nas redes sociais a gente traz temas que vão além dos assuntos abordados por aqui, e por lá você também pode interagir conosco. E não esqueça de avaliar o nosso programa 5 estrelinhas, por favor, na sua plataforma de streaming preferida. Vai lá na aba Sobre e coloca 5 estrelinhas para o nosso conteúdo chegar a mais pessoas, né? Mais de 155 milhões de eleitores estavam aptos a votar nos 5.569 municípios para a escolha de prefeitos e vereadores. Segundo a Polícia Federal, pelo menos 65 pessoas foram presas no Brasil por conta de crimes eleitorais durante a eleição municipal. Desse total, 5 são candidatos, sendo 2 deles em Roraima. Os crimes mais cometidos foram corrupção eleitoral, que é a compra de votos, e propaganda eleitoral. Além disso, já foram instaurados 15 inquéritos policiais para investigar esses crimes. Durante o dia da votação, os eleitores só podiam manifestar a preferência de forma individual e silenciosa. Lembrando que no dia da
votação só é permitido o uso de adesivos, broches, camisetas e bandeiras, tudo de forma silenciosa. Verdade. Em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, a disputa foi a mais acirrada da história da cidade. As eleições municipais serão decididas no segundo turno, que acontece no dia 27 de outubro. O embate ficou entre Ricardo Nunes, que registrou 29,48% dos votos, e Guilherme Boulos, com 29,07%. Já o terceiro lugar ficou com Pablo Marçal, com 28,14% dos votos. Em quarto, ficou a candidata Tabata Amaral, com 9,91% dos votos, seguida de Datena, com 1,84%. Para continuar falando sobre o assunto, vamos bater um papo com o nosso segundo entrevistado desse episódio. Direto do Palanque. Antônio Lavareda, cientista político e presidente do Conselho Científico do IPESP, participando do Jabuticaba Sem Caroço. Muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Um prazer estar conversando com vocês, Arthur. Bom, para começar aqui o nosso bate-papo, né? São 15 capitais, né, que terão segundo turno. A gente teve no Rio de Janeiro aqui por exemplo, né, uma distância muito grande do Eduardo Paes. Em São Paulo, talvez a eleição mais comentada aí no Brasil, acabou o Pablo Marçal, que estava causando um rebuliço danado, ficando de fora do segundo turno. Como é que você viu aí essa primeira chamada aí da eleição? Algum destaque? Alguma coisa te chamou mais atenção? Olha, é muito importante quando a gente analisa um processo eleitoral, sobretudo essas eleições municipais travadas em 5.569 municípios brasileiros. Olha a dimensão dessas eleições. É muito importante nós adotarmos alguns parâmetros que nos ajudem a classificar esse processo eleitoral. Do ponto de vista da ciência política, isso é absolutamente necessário. Classificações, taxonomias são essenciais para o processo científico. Sem classificação não tem ciência, a rigor, né? Então, que tipo de eleições foram essas? Em primeiro lugar, essas eleições foram mais parecidas com 2020 ou mais parecidas com 2016? Só para falar de eleições recentes. E a resposta imediata, Arthur, é que essas eleições foram mais parecidas com 2020 e foram distintas de 2016. Por quê? 2016 foram eleições chamadas de críticas pela ciência política. Eleições críticas são aquelas que se verificam em situações de crise econômica, de crise social ou política. Nós tivemos a Lava Jato, né, basicamente presidindo aqueles pleitos de 2016 e 2018. Agora não, foram eleições dentro do padrão de normalidade. E qual é o principal sintoma dessa normalidade a que eu me refiro? O principal sintoma foi a reeleição já no primeiro turno, de uma porção considerável de prefeitos candidatos, os chamados incumbentes, e a passagem de uma outra porção deles, também expressiva, para o segundo turno. Então, eleições normais, elas giram em torno da avaliação do governante do dia, do chamado incumbente, entendeu? Então, você veja o seguinte, os prefeitos que estavam bem avaliados se reelegeram já no primeiro turno. Os prefeitos que estavam numa situação de uma avaliação, digamos, modesta, etc., como Fuad Noma em Belo Horizonte e Ricardo Nunes em São Paulo, vão para o segundo turno. E os prefeitos que tinham uma avaliação que deixava muito a desejar, uma avaliação predominantemente negativa, como prefeito de Belém, como prefeito de Fortaleza, como prefeito de Teresina, como prefeito de Goiânia, esses não foram sequer para o segundo turno. Agora, a gente separando alguns tópicos, né, desse primeiro turno das eleições municipais. MDB, PP, PSD crescendo, mantendo aí liderança no número de vereadores Brasil afora. PSD, MDB, PP e União Brasil, que fazem parte aí do Centrão, dominaram de alguma forma essas eleições municipais, conquistando juntos aí mais da metade das prefeituras do país. PL e republicanos já com um crescimento maior, ficaram em 5º e 6º lugar nesse ranking, né, dos partidos com prefeituras conquistadas. PT também cresceu, mas acabou aparecendo nesse ranking mais abaixo, na 9ª posição. Dá para dizer que o Centrão ganhou mais peso nas negociações com o governo? Olha, Tayana, isso é verdade. Quando você tem uma eleição intermediária, as eleições municipais,
elas servem mais ou menos para o governo como uma espécie de censo das forças políticas do país. Ela tem uma capacidade de expressar a força que esses partidos adquiriram e que provavelmente vai se projetar sobre as eleições de 2026. Eu já tive a oportunidade de escrever a respeito um artigo intitulado Barômetros Ideológicos, é a qualificação dada à eleição de prefeitos e eleição de vereadores, mostrando a influência que elas têm nas eleições subsequentes. Partidos desse espectro, desse segmento do espectro à direita, como republicanos, tiveram um crescimento extraordinário. O republicano está aí em 6ª posição, mas cresceu 200%. 200%. Tinha 216, saiu para 434 prefeitos. O PL teve um crescimento importante, ficou muito longe daquela meta do seu presidente, Valdemar Costa Neto, mas cresceu 49%. Né? Foi o segundo partido que mais cresceu. O PSD, que está em primeira colocação, que é da base do governo, cresceu 33% e assumiu a primeira posição. Tudo isso compõe um novo quadro, um novo mosaico das forças políticas do país, e tanto o governo quanto a oposição vai fazer doravante seus cálculos, mirando 2026, levando em conta esse rearranjo, com certeza. O que explica uma parte importante do crescimento desses partidos, Tayana, vale sublinhar, é o declínio de algumas forças, sobretudo do PSDB. PSDB, por exemplo, teve seu número de prefeitos ceifado, cortado praticamente pela metade. Elegeu 531 prefeitos em 2020 e foi reduzido agora a 271 prefeitos apenas. Nesse espaço, quem levou a porção substancial dessas prefeituras, dessas cadeiras de executivos municipais, foram esses partidos de direita, esses partidos conservadores ou de centro-direita, como, por exemplo, o PSB, que é o principal herdeiro, tomou a maior parte dessas prefeituras tucanas, sobretudo no estado de São Paulo. E aí, como você até citou a questão de 2026, né? Tava todo mundo esperando como é que ia ser esse rearranjo aí, os resultados das eleições municipais. Claro que muitas ainda vão ter segundo turno, mas já dá para ter uma noção de como é que vai ser a influência dessa dança das cadeiras aí para 2026, né? Sim, do ponto de vista de eleições à Câmara Federal, eu já comentei há pouco, só tomando números, por exemplo, quando a gente considera os campos políticos, esquerda, centro, direita, e agregamos toda a votação desses campos, a correlação das eleições passadas, 2020 para prefeitos e vereadores e 2022 para a Câmara Federal, a correlação dessas votações, né, com coeficiente que varia de 0 a 1, foi de 0,82 entre votação de prefeitos e votação de deputados federais, de 0,90 entre votação de vereadores e votação de deputados federais. Elevadíssima, portanto. Agora, do ponto de vista dos nossos presidenciáveis, desses nomes que têm sido colocados aí ou suscitados pela mídia, nós precisamos ver, primeiro, o presidente Lula, ele ganhou ou perdeu com as eleições municipais até agora? Como o primeiro turno foi muito polarizado, não se pode dizer que o presidente Lula ganhou muito nem perdeu muito. Praticamente, digamos, ele saiu empatado disso, até porque vários desses partidos conservadores que nós estamos mencionando integram a base do governo Lula. Lembrando, falamos em republicanos, falamos em PSD, falamos no progressistas, por exemplo. Agora, do ponto de vista dos candidatos outros que podem, né, que são cogitados como presidenciáveis, aí nós vamos ver, por exemplo, o PDT, tem o Ciro Gomes, que reiteradamente tem competido, tem concorrido nas eleições presidenciais aí desde muito tempo, desde 1998. Então, Ciro Gomes, seu partido declinou bastante, o PDT sai enfraquecido, recuou 53%, e o prefeito do seu partido em Fortaleza, sua terra natal, também não foi para o segundo turno. Então,
Ciro Gomes prejudicado, outro presidenciável agora do campo da direita, hipoteticamente, o governador Zema, a eleição da capital, Belo Horizonte, tira o Tramonte, que era por ele apoiado, também não chega ao segundo turno. Depois, outro cogitado, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, esse vai para o segundo turno. Era uma eleição onde ele imaginava, aliás, todos os análises imaginavam que poderia ser vencida já no primeiro turno pelo seu candidato, mas vai para o segundo turno. Outro candidato do PSDB, o Eduardo Leite, como eu disse ainda há pouco, o PSDB infletiu, foi reduzido em 49% das suas forças de 2020. E ele também não teve sucesso apoiando a candidata Juliana Brizola em Porto Alegre, na capital. Sua candidata não vai para o segundo turno. Então, qual é o pré-candidato que despontou com força? Eu digo pré-candidato cogitado como tal. É o governador Tarcísio de Freitas de São Paulo, que numa eleição que chamou muita atenção do país, uma eleição que se tornou extremamente difícil, sobretudo na reta final, ele conseguiu ajudar a levar o prefeito Ricardo Nunes, seu aliado, para o segundo turno e em primeiro lugar, o que foi um fator adicional de surpresa. A gente destacando, professor, também o desempenho do PSB. Dá para a gente pensar em ter esse partido também surgindo como uma futura liderança no campo da esquerda? Porque na análise geral o PSB acabou saindo melhor que o PT nas eleições municipais, né? Elegendo mais prefeitos do que o PT. Tem uma explicação para isso também? O PSB já tinha conseguido eleger mais prefeitos em 2020 do que o PT. Só lembrando, em 2020 o PSB teve 259 prefeitos e o PT naquela eleição fez 182. Naquela mesma eleição o PSB era menor do que o PDT, que tinha 318 partidos. Hoje o PSB, em termos de prefeitos, é o maior partido da esquerda, tá certo? Porque, como eu disse, o PDT foi reduzido, o PT cresceu 35%, mas ficou abaixo ainda, ficaram abaixo do PSB. E o Rede, os outros PSOL, etc., tem uma expressão muito menor. O PSB crescendo esses 20%, atingindo esses 310 prefeitos, ele obviamente ganha peso na esquerda, isso aí projeta um relativo avanço, uma expectativa de avanço da legenda na Câmara Federal adiante, daqui a 2 anos, e sobretudo, talvez o principal marco quando nós desejamos nos referir ao partido, é a emergência com visibilidade nacional da jovem liderança do prefeito do Recife, João Campos, que teve uma votação de 78%, uma votação superlativa. Comenta-se que pode vir a assumir a presidência do partido e é daqueles nomes que, na perspectiva do tempo, vão estar aí na prateleira de lideranças nacionais que eventualmente virão a, hipoteticamente, se tornarem nomes, ele e outros se tornarem nomes presidenciáveis, que é como nós qualificamos aquelas lideranças que são eventualmente lembradas para disputarem a presidência. No caso do João Campos, um nome presidenciável mais a longo prazo? Porque, na verdade, o que se comenta é que em 2026 o João Campos deva sair da prefeitura para disputar o governo do estado contra uma candidata, a Raquel Lira, que hoje está nos quadros do PSDB. Muito se comenta aqui no Rio de Janeiro também, ouvi alguns especialistas comentando sobre esse mesmo posicionamento, talvez do Eduardo Paes, de novamente se aventurar e tentar o governo do estado, né? A última tentativa dele foi muito surpreendido pela campanha do Wilson Witzel. Mais uma vez conseguiu se reeleger através do seu trabalho, né, como prefeito, e comenta-se que ele vai partir para essa novamente, para essa empreitada aí. A candidatura do Eduardo Paes é, como se diz popularmente em jogos de mesa, é uma pedra cantada há muito, né? Ou seja, mesmo antes da candidatura dele, já se falava na delicadeza da questão da escolha do vice. Lembrar que, por conta disso, entre outros fatores, ele resistiu bastante a colocar um vice do PT. Ele não queria ficar, eventualmente, de mãos atadas
se não houvesse um arranjo de coligação com o PT, com o Partido dos Trabalhadores, no pleito de 2026. Então, nós podemos dizer que a preço de hoje é praticamente líquido e certo a candidatura de Eduardo Paes ao governo do Estado com uma elevada probabilidade de êxito, né? Mas, como eu dizia, a preço de hoje. Sim, sim. Vamos para São Paulo? Vamos lá. A gente não pode deixar de comentar a parte a situação de São Paulo, né? Talvez aí o resultado, um dos mais aguardados por conta de toda a polêmica que a gente viu durante a campanha, polêmica nos debates. A gente observou um crescimento do Pablo Marçal que surpreendeu muita gente. Ele mesmo sem tempo de propaganda, de campanha em rádio e TV, mesmo sem o fundo eleitoral, conseguiu um crescimento expressivo aí através do poder dele nas redes sociais. Ao mesmo tempo, nessa reta final, muita gente considerando o tiro no pé, que foi a publicação daquele documento falso envolvendo o nome de um médico falecido e também de Guilherme Boulos, o principal adversário de Pablo Marçal nessa corrida eleitoral. Foi, de fato, essa publicação às vésperas da eleição o tiro no pé? A gente pode atribuir esse o motivo dele ter ficado de fora do segundo turno? Olha, primeiro é preciso nós identificarmos os fatores principais que contribuíram para o Pablo Marçal, num determinado momento, ser visto como uma presença quase que garantida no segundo turno. Qual foi o fator principal? A campanha, a equação, vamos chamar, a equação da vitória do prefeito Ricardo Nunes envolvia, primeiro, sua condição de incumbente, ou seja, controle da máquina da cidade. Segundo, e relacionado a isso, a grande coligação que montou 12 partidos, 60% dos candidatos a vereador. Terceiro, o grande tempo de televisão e rádio, também 60%, um pouco mais, do tempo de televisão e rádio. E quarto, e muito importante, porque eu não estou falando em ordem de importância, estou apenas elencando os fatores. Quarto, o apoio dos dois personagens mais importantes como lideranças da direita em São Paulo, Jair Bolsonaro e Tarcísio Nunes. E aí a ordem é importante, Jair Bolsonaro com um peso maior do que o do governador, naturalmente, porque Jair Bolsonaro praticamente elegeu Tarcísio 2 anos atrás, na eleição de 2022. Então, essa é a equação da vitória. Tudo isso praticamente foi posto em prática ao longo do primeiro turno, menos um desses fatores, foi o apoio de Jair Bolsonaro. O apoio de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro não esteve na campanha ao longo de todo o período de televisão e rádio, e isso abriu uma janela de incerteza, de dúvidas do eleitorado bolsonarista, de boa parte dele, e por essa janela atravessou o Pablo Marçal. Foi isso que viabilizou a ascensão quase que meteórica do Pablo Marçal. Na sexta-feira, houve esse, digamos, passo em falso de Pablo Marçal, exagerou na última fake news que patrocinou, exagerou, fake news precária. Isso vai ser necessário muita análise, muita investigação jornalística para se saber exatamente porque o coach, tão treinado, tão sofisticado nas suas estratégias, teria cometido um erro tão primário. Quer dizer, um erro tão primário porque a fraude é grosseira, uma fraude grosseira. A precariedade até dessa fake news não combina muito com a sofisticação dos métodos até então postos em prática por Pablo Marçal. Então, no final, na sexta-feira, tivemos 2 fatores decisivos para o resultado das urnas. O primeiro fator foi fake news grosseira, que pôde ser rapidamente rechaçada, não só pela campanha de Boulos, como e sobretudo pela Justiça e pela Polícia Civil de São Paulo, que rapidamente elaborou um laudo que descartou qualquer possibilidade de veracidade daquele laudo, mostrando que era efetivamente falso. Mas, de outro lado, houve uma coisa muito importante também na mesma sexta-feira. Qual foi? A live do presidente Bolsonaro criticando Pablo Marçal e reafirmando o apoio a Ricardo Nunes. A parte substancial do eleitorado bolsonarista foi então informado e aquela queda de Ricardo Nunes nas pesquisas foi revertida de última hora, e isso combinando a um desgaste de Pablo Marçal, que no mínimo interrompeu a escalada dele ascensional naqueles últimos dias, levou à situação que o colocou ao coach em terceiro lugar e projetou o prefeito
para o segundo turno na primeira colocação. Quer dizer, isso também reforça o poder que tem, né, de direcionar voto do Jair Bolsonaro, né, durante esse sumiço dele um pouco da campanha no primeiro turno, a ascensão do Pablo Marçal. Ouvi algumas pessoas, não sei se também só na minha bolha, né, mas ouvi algumas pessoas falando sobre o Pablo Marçal até assumir esse posto aí em São Paulo, né, ser até mais forte do que Jair Bolsonaro, mas deu pra ver, né, a força política ainda que predomina, né, do sobrenome aí Bolsonaro. Muito importante. Agora, de qualquer forma, passada a eleição, nós temos que devemos reconhecer que o Pablo Marçal também sai dessa eleição, se eleitoralmente derrotado, mas politicamente vitorioso. Ele teve 28% dos votos, ele se tornou conhecido nacionalmente, ele se tornou um presidenciável. Pablo Marçal, muito provavelmente, só não será candidato à presidência da República em 2026 se for obstaculado pela justiça, ou seja, se as acusações feitas a respeito dele de uso indevido de recursos financeiros, depois de fake news, de ataques que transgrediram a legislação aos adversários, tudo isso, ele pode ser também, tornado inelegível, e isso pode afastá-lo da eleição de 2026. Mas, deixando à margem os aspectos judiciais, que, embora eles sejam muito importantes, Pablo Marçal, de certa forma, saiu também vitorioso com esse resultado. Cumpriu o objetivo dele, né? O slogan, falem bem, falem mal, mas falem de mim. Foi bastante falado. Tayana, a estratégia do Pablo Marçal foi, quando ele viu a janela que eu mencionei aberta, uma janela aberta, o apoio ao Ricardo Nunes ser explícito por parte de Tarcísio, era um apoio excessivamente, digamos, discreto por parte do presidente Bolsonaro. Disse até que havia estrategistas na campanha de Ricardo Nunes que não queriam lançar mão do presidente, preocupado com eventual desgaste, etc. e tal. Pois bem, quando o Pablo Marçal percebeu isso, ele irrompe em cena com uma estratégia disruptiva. Ele chega na eleição e, sobretudo, beneficiado pelos debates, pelo Senado dos debates, ele chega disposto a atrair atenção, a mesma lógica que ele utiliza e que é utilizada, obviamente, a lógica da atratividade na internet, nas redes sociais. Então, para atrair atenção, ele adota uma postura disruptiva, ele não respeita os adversários, agride, insultava os adversários, insultava as instituições. Ele transformou, durante boa parte da campanha, o cenário dos debates no autêntico picadeiro. Ele ocupava o centro do picadeiro. E assim a campanha de São Paulo era tornada mais ou menos uma espécie de referendo a respeito de quem? De Pablo Marçal. As pessoas gostavam ou não gostavam do Pablo Marçal, mas toda a discussão versava praticamente sobre Pablo Marçal. Isso era muito curioso, né? Porque saía dos debates, né? Ele normalmente agredia verbalmente mais de um adversário e a discussão era justamente essa, era falar dele, não, mesmo que condenassem as atitudes, não se falava de propostas dos outros ou da atuação dos outros, falava só da atuação do Pablo Marçal. Uma estratégia de tanto. É isso que você descreve, Arthur, que eu classifiquei como uma espécie de referendo, um sim ou não sobre Pablo Marçal. A rejeição dele avançava muito, mas uma porção importante do eleitorado, né, que em algum momento se aproximou bastante de 1/3 do eleitorado, 30%, etc., uma porção importante, a força, ele magnetizava esses eleitores, e a maioria dos quais alinhados com o ex-presidente Bolsonaro. No segundo turno, esses votos do Marçal, professor, vão para o Nunes diretamente? Muito se especula sobre segundo turno e apoio formal das lideranças. Nos jornais de hoje, o Marçal já está impondo condições para apoiar o Ricardo Nunes, etc. Isso não é muito importante. Segundo turno versa sobretudo sobre rejeição. Os candidatos levam para o segundo turno os seus eleitores, entende? Então, o Nunes leva para o segundo turno seus eleitores, o Boulos leva os seus eleitores do primeiro turno, e quem decide o segundo turno são os eleitores que não votaram nenhum nem outro. Isso.
E aí a condução do líder do partido, do candidato que não foi para o segundo turno, ou do próprio candidato, é em larga medida irrelevante. Segundo turno é muito curto e os eleitores vão escolher basicamente esse candidato menos em função das preferências que tivesse, porque suas preferências originais foram derrotadas, e mais em função da rejeição. Evitar o mal maior. Para evitar o mal maior, vai votar no candidato que represente, mesmo que com o qual ele não concorde absolutamente, que seja um mal menor. Dos males, no caso dos males, o menor. Entendeu? Mais ou menos o que resolve o segundo turno. Lembrando que São Paulo a capital, já teve até hoje 7 eleições de segundo turno. Apenas uma vez, em 2016, o João Dória ganhou já no primeiro turno. Então, dessas 7 eleições, apenas uma delas houve uma inversão do primeiro para o segundo colocado na passagem de um turno a outro. Foi na eleição de 2012, quando o Haddad, que ficou em segundo lugar no primeiro turno, conseguiu ganhar a eleição no segundo turno. E também foi um resultado muito apertado, com números redondos. O primeiro turno de São Paulo, em 2012, terminou com uma diferença de 1 ponto. Arredondando os números, o Serra teve 31% e o Haddad teve 30% dos votos naquela eleição. Quando veio o segundo turno, houve a inversão. E aí o Haddad teve 56% e o Serra 44%, uma distância que foi de 1 ponto no primeiro turno, se transformou numa distância de 12 pontos no segundo turno. Muito apertado, né? Mas essa mudança que você falou, né, sobre quem decide basicamente no segundo turno é a rejeição, né? E isso diz muito sobre a estratégia que os candidatos do segundo turno agora têm que adotar, né? Tem que fazer aquela pescaria ali dos eleitores que não foram com eles aí para o segundo turno. E uma das formas de efetivar essa pescaria é acentuando os fatores de rejeição do adversário. Ou seja, os candidatos no primeiro turno, eles já conhecem suas campanhas, marketing das suas campanhas, já conhecem os fatores, as fragilidades dos adversários aos olhos dos eleitores, dos candidatos que não passaram ao segundo turno. Então, nessa segunda etapa, as campanhas devem tratar de enfatizar essas vulnerabilidades para consolidar ou aumentar a rejeição. No caso do Ricardo Nunes, tentar consolidar a rejeição ao Guilherme Boulos, que é bem maior do que a dele. No caso do Guilherme Boulos, aumentar a rejeição ao Ricardo Nunes e, eventualmente, com isso, diminuir a rejeição em relação a ele próprio. Antônio Lavareda, cientista político e presidente do Conselho Científico do IPESP, muito obrigado, viu, por conversar aqui conosco, dividir seus conhecimentos, trazer suas análises. Foi um prazer falar com você, viu? Muito obrigado. Foi um prazer, Arthur e Tayana, conversar com vocês. Obrigada, professor. Até a próxima. Até a próxima. Bom trabalho para vocês. Tchau, então. Te lembro que você pode acompanhar o nosso podcast nas principais plataformas de streaming de áudio, no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbr.com.br, também na Rádio Metropolitana, na frequência 80.5 FM, de segunda a sexta-feira, a partir das 5 horas da tarde. Também estamos nas redes sociais, é só procurar por Jabuticaba Sem Caroço no Instagram e no YouTube. Aí você pode seguir os nossos perfis para acompanhar conteúdos exclusivos, né? Porque lá nas redes sociais a gente traz temas que vão além dos assuntos abordados por aqui, e por lá você também pode interagir conosco. E não esqueça de avaliar o nosso programa 5 estrelinhas, por favor, na sua plataforma de streaming preferida. Vai lá na aba Sobre e coloca 5 estrelinhas para o nosso conteúdo chegar a mais pessoas, né? Bom, Arthur, vamos aguardar esse segundo turno aí em São Paulo e nas outras capitais, outros municípios que terão disputa de segundo turno. Aqui no Rio de Janeiro, tudo decidido. Também uma votação, dá para dizer que foi, apesar do resultado ter sido esperado, foi uma votação histórica, porque o Eduardo Paes aí atinge esse marco de prefeito mais tempo comandando a cidade do Rio de Janeiro, indo para o seu 4º mandato. E agora fica a expectativa para o resultado lá em São Paulo. Campanha bastante polêmica no primeiro turno. Vamos aguardar como isso vai se desenvolver aí durante o segundo turno. E aí, 27 de outubro, teremos a definição de fato, né? Não acabou tudo no segundo turno decidido.
E a gente vai estar ou acompanhando. Ricardo Nunes ou Guilherme Boulos. E nas outras capitais que terão segundo turno também já teremos tudo de fato, esse cenário das prefeituras já desenhado. Você falou do Eduardo Paes, né? Até peço para o nosso ouvinte participar, falar em que município que você está ouvindo, se tem um candidato que tenha tanto match com o município como o Eduardo Paes, né? Impressionante como ele coloca a candidatura aqui à Prefeitura do Rio e é eleito. É um candidato que é bem aceito pela população, pela cidade maravilhosa, né? Você aí que está ouvindo o nosso podcast no seu município, se tiver um prefeito que tenha esse match aí com a sua cidade, manda sua resposta aqui pra gente no Sputnik, no Spotify, né? Aqui no perfil do Sputnik no Spotify, também nas nossas redes sociais, enfim, participe aqui do programa com a gente. Bom, Jabuticaba Sem Caroço de hoje ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta com mais um episódio inédito. Lembrando sempre que é possível acompanhar o acervo do nosso podcast nas principais plataformas de áudio, também no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbr.com.br. Não esquece de avaliar, tá? 5 estrelinhas para o nosso conteúdo chegar a mais pessoas. A gente conta com essa sua ajuda aí para valorizar o nosso trabalho. Além de compartilhar, né? Você avaliando também faz o nosso conteúdo chegar a outros ouvintes. É isso então, Arthur. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.